Uma nova geração. Jovens que fazem várias coisas ao mesmo tempo e que já nasceram em meio à revolução digital. A geração Y está aí e começa a alterar vários padrões sociais. Na primeira reportagem da série, você vai conhecer quem são eles. Muitos adjetivos tentam classificar os nascidos entre o começo dos anos 80 e o final da década de 90. Imediatistas, superficiais e insubordinados são alguns deles. Mas essas não são as características mais importantes da chamada geração Y. O que mais chama a atenção nesses jovens é o fato de eles terem nascido em uma época de grandes avanços tecnológicos e, consequentemente, estarem o tempo todo conectados e cercados de informações por todos os lados. Esta é a primeira geração que não precisou aprender a dominar as máquinas, mas nasceu com elas. São os nativos digitais que cresceram sob a influência direta da internet. A internet talvez tenha sido o grande diferencial dessa geração de jovens em relação a outras juventudes, a outros jovens em outras épocas. Assim como a televisão também influenciou os jovens da década de 60 e 70. A internet, de uma certa forma, ela transformou o comportamento de todas as pessoas. Aos 24 anos, André tem a tecnologia presente em 100% do seu dia a dia, seja em casa, no trabalho ou na hora de se divertir. Ele reconhece essa facilidade da sua geração. Tem tudo muito fácil, a um clique de distância, o que ajuda muito, mas às vezes acaba sufocando. Ao mesmo tempo é information overload, assim, você se sente todos os dias massacrado por uma quantidade gigantossaura de coisas. Isso vai te deixando cada vez mais angustiado, né? Porque é aquela coisa que você abre todos os seus dias o reader e fala, cara, nem que eu não fizesse nada o dia inteiro, eu vou conseguir ler tudo isso. Outra característica muito marcante dessa geração é o fato de serem multitarefas. Não é raro você encontrar um jovem Y conversando com amigos no computador, ouvindo música e enviando mensagens pelo celular. Tudo isso enquanto trabalha. Surpreendente é que eles conseguem lidar com isso. Eu, por exemplo, eu vejo meu filho, quando tem algumas dúvidas, eu pergunto no computador como faz. Ele abre tanta janela que eu fico confuso. Eu falo, faz uma coisa por vez, não sei o quê. É que eu não consigo digerir mais aquele número de informação, ele consegue fazer perfeitamente. André também é assim, não consegue trabalhar sem música nos ouvidos e está acostumado a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas ainda não sabe se isso é bom ou ruim. Essa multiplicidade de coisas, esse multitasking que a gente vive, tem um lado negativo sim, que é a dificuldade extrema de conseguir prender o meu foco e ao mesmo tempo você acaba ficando quase que dependente, né, desse raciocínio multitasking. Então, se eu não estou com o fone, eu não consigo escrever, eu não consigo fazer uma apresentação, eu não consigo trabalhar, eu não consigo me concentrar. É uma coisa que a gente vê muito nessa geração, que ela não tem muito foco. Como o mundo é esse mundo cheio de possibilidades, cheio de alternativas, ele fica com medo, ele não se dá muito bem com o fracasso. Aliás, a nossa sociedade como um todo não ajuda muito no fracasso, né? Esse jovem também não lida muito bem com esse fracasso, com a perda de qualquer natureza. E ele evita, para não perder, ele evita escolher. Claro, os jovens Y têm ponto de vista e valores diferentes das gerações anteriores. Provavelmente seus pais e avós se perderiam em meio a tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, com muito mais liberdade de expressão, essa geração Y tem outras preocupações e tenta sempre postergar compromissos e responsabilidades. Mas tem suas causas e estão sim preocupados em construir um mundo melhor. Assim como jovens de todas as outras gerações, eles também são ansiosos e rebeldes. Todo jovem é meio ansioso, sim, ele quer fazer muitas coisas, ele é irreverente, ele é rebelde, ele contesta a realidade que ele está. Isso não é a geração Y. A geração Y é jovem como era a juventude da geração X, a juventude da geração Baby Boomer. Talvez no aspecto rebeldia, por exemplo, a geração Baby Boomer, que foi da década de 50, ela foi muito mais intensa. Ela contestou o mundo, contestou a família, contestou o papel da mulher, contestou a política, ela contestou muita coisa. Fizeram os movimentos hippies, quer dizer, se fosse pensar por isso, todo jovem tem as mesmas características. E a geração Y não é diferente.
Com todas as suas peculiaridades, essa geração chama ainda mais atenção porque está tomando conta agora do mercado de trabalho no Brasil e em outros países. Eles serão o grande vetor de mudança e, em questão de tempo, sim, vão dominar o mundo. Na segunda reportagem da série sobre a geração Y, uma constatação. Os jovens que fazem parte desse grupo têm uma dura tarefa pela frente: adaptar-se ao mercado de trabalho. Alguns acabaram de conquistar o primeiro emprego, outros já são chefes bem-sucedidos ou então preferiram revolucionar e começar seus próprios negócios. Com todas as suas características, imediatistas, ansiosos, insubordinados, a geração Y chega ao mercado de trabalho no Brasil e no mundo e dá início a uma nova fase. Todo esse comportamento decorrente da tecnologia ou dessas facilidades tecnológicas, ele entra agora dentro das empresas. Esse jovem indo para a empresa, ela entra dentro de um cenário novo e essa empresa muitas vezes não está tão tecnologicamente amadurecida para esse comportamento todo. Ao chegar ao ambiente profissional, esses nativos digitais encontram uma geração X ainda cheia de vigor para trabalhar e muito jovem na essência. Assim é Cidinha. Nesta editora, ela comanda aproximadamente 50 funcionários. 99% deles têm entre 20 e 30 anos. A convivência entre as duas gerações no emprego, pelo menos aqui, é ótima. Uma relação de troca com liberdade e muito respeito. Eles também me chamam a atenção muitas vezes de alguma coisa que eu não consigo enxergar que eles enxergam. E eu sou super grata a isso também. Alguma coisa que está além. Sem dúvida, eu aprendo muito. Mas a situação não é assim tão harmoniosa em todos os lugares. Assim como em casa, o conflito de gerações também está presente no trabalho. E além de entender que os veteranos não são velhos e também que não têm assim tanta facilidade com tanta tecnologia, os jovens da geração Y precisam ser estratégicos para não bater de frente e aprender a conviver com esses também jovens da geração anterior. Esse jovem da geração Y precisa tomar posse do papel dele na sociedade. Está muito bacana, ele pode adiar um pouco isso, porque está tudo muito favorável para ele adiar, mas eu acho que ele precisa começar a tomar posse do papel dele, quer dizer, ele precisa sim dar sinais de maturidade. Um bom sinal de maturidade é exercer as suas escolhas de forma mais estratégica, sem disputar espaço com o mais veterano, e sim conquistar o próprio espaço com o veterano. Na verdade, mais que insubordinação, eu acho que existe o respeito e a liberdade, né? Se a gente consegue estabelecer liberdade e respeito, a gente tem harmonia. A insubordinação é mesmo uma das características mais marcantes desses jovens Ys. Tem aqueles que aprendem a conviver e respeitar, mas outros abominam completamente a ideia de ter um chefe. Chefe, na minha opinião, é uma coisa muito do passado, assim. Eu acho que o que a gente tem que ter hoje é liderança compartilhada. Se você sabe de alguma coisa, você é o chefe daquele momento. Se eu estou querendo trabalhar com programação, o meu sócio que sabe programação, ele que vai liderar dali. Agora, depois, ele finalizou a programação, agora a gente tem que trabalhar com marketing, eu que vou liderar. Então, liderança compartilhada. Você tem que ter disciplina porque o horário, não tem ninguém te cobrando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, como você é dono do seu próprio negócio, você tem que ter disciplina. Esses dois conseguiram o que queriam. Nada de horários, nada de chefe. Com pensamentos e objetivos bem parecidos, Marcos e Antônio aproveitaram o fato de terem nascido imersos em tecnologia e serem apaixonados por internet para ter seu próprio negócio. Online, é claro. Juntos, os dois têm 3 projetos na web aos quais se dedicam em tempo integral. Com todas as ferramentas que os mantêm conectados 24 horas por dia, como smartphones, notebooks e tablets, eles trabalham de qualquer lugar do mundo, principalmente de casa. E apesar de todo o conforto do lar, sentem na pele aquele tal conflito de gerações. Quando eu morava com a minha mãe, muitas vezes eu estava no computador e ela achava que eu estava no computador apenas, não estava trabalhando.
né? Então, eu vejo muitos chefes aí, pessoas, líderes de empresas que bloqueiam websites na internet, bloqueiam o MSN na internet. Eles não veem que o MSN, que redes sociais, é um fator importante até para o marketing da própria empresa. Junto com amigos, a dupla agora está desenvolvendo um centro de inteligência compartilhada. A ideia é reunir mais jovens a fim de terem seus empreendimentos online e, ao mesmo tempo, mudar a internet no Brasil. É isso que nós estamos buscando, mais parceiros, mais jovens, com o mesmo foco e mesmo objetivo que o nosso, que é investir na internet, ganhar dinheiro com a internet de uma forma legal, que você não vai se estressar, igual você se estressaria em um escritório com um chefe em cima, cobrança todo dia. Você vai trabalhar em casa, você vai ganhar seu dinheiro e vai se dar bem na vida. Na terceira reportagem da série sobre a geração Y, um retrato de como esses jovens estão usando as redes sociais. Será que eles sempre se dão bem no Facebook, Twitter e Orkut? Conectados em tempo integral, os jovens da geração Y, e não só eles, vivem praticamente uma representação do mundo real no cyberespaço. Mais precisamente, nas famosas e cada vez mais populares redes sociais. Isso é tão verdade que chegamos a um patamar em que a maioria desses jovens não consegue mais separar a vida real da virtual. Para mim é muito difícil existir uma separação entre o que é vida pessoal online e o que é uma vida pessoal offline. Não existe. Eu estou o tempo todo com o meu celular, enquanto eu estou na fila de algum lugar, enquanto eu estou na mesa do bar, eu olho o meu celular. Enquanto eu estou no Twitter, eu também estou fazendo alguma outra coisa. Então não tem divisão. Com apenas 22 anos, Gustavo tem sua vida online há pelo menos 10. Ele está presente em praticamente todas as redes sociais e criou até uma página para quem quiser adicioná-lo de alguma forma em mais de 20 canais. Apesar de ser formado em jornalismo, ele trabalha com publicidade e foi a partir do seu blog que transformou o assunto redes sociais em profissão. Mas não é todo mundo que tem essa percepção, ainda. Além de terem nascido imersos em tecnologia, com o boom das redes sociais, esse jovem Y encontra hoje um mundo com diferentes valores de privacidade. E isso tem suas consequências. Você é uma pessoa pública, então se você é uma pessoa pública, você tem que partir do princípio de que tudo que você escreve, em qualquer que seja a rede social, é a mesma coisa do que escrever em pedra. Aquilo vai ficar eternizado. Então, opiniões soltas, você estiver falando mal de alguém, você está falando mal de alguém publicamente. Esse alguém, uma série de outras pessoas estão vendo. O mundo dá voltas, então você pode precisar desse alguém em algum momento, né? Este é o grande problema: privacidade. A maioria das pessoas ainda não aprendeu a lidar com essa falta de fronteira entre o que é pessoal ou público. A solução para essa equação parece fácil no papel, basta pensar antes de digitar. Mas na prática parece que essa ordem está invertida. Mas isso é fato. A privacidade no mundo moderno, e mais ainda com as redes sociais, mudou e não tem volta. A maior dificuldade para essa geração é que ele precisa ficar mais maduro e mais rápido do que as gerações anteriores. É uma dificuldade tremenda essa, porque você de fato acaba pulando algumas etapas do próprio desenvolvimento humano. Então você tem que pensar, o que é que você fala ali que você quer que os outros saibam de você? Você não quer que as pessoas saibam de todos esses problemas que você está ali contando. A partir do momento que você dá muita informação, as pessoas constroem uma imagem. A imagem que você está colocando ali é a que você quer que as pessoas tenham de você? As pessoas realmente precisam saber daquilo? Você realmente tem necessidade de contar para todo mundo? A minha dica é pensar, você não está sozinho. Tente você também pensar um pouquinho antes do seu próximo post em uma rede social. Sabendo usar, quem sai ganhando é você. Não dá para ignorar. Assim como a geração Y, as redes sociais são realidade e vão mudar o futuro. E mais rápido do que a gente imagina. Se você perdeu as outras reportagens desta série, acesse olhardigital.com.br. Além de conhecer a fundo a geração Y, você vai conhecer a peculiar relação desses jovens no mercado de trabalho. Ah, e tem também uma matéria bem legal que dá dicas de como se comportar online para arrumar um emprego através das redes sociais, hein? Acesse e fique ligado.